Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora, então, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, em direto dos estúdios de Lisboa, na Rádio Renascença. Temos connosco em estúdio um vencedor da Taça de Portugal como treinador do Vitória Futebol Clube, em 2005. Uma grande referência do futebol português, como jogador e também como treinador, José Rachão. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Referência portuguesa e lá fora também. No estrangeiro. Que eu já vi alguns títulos e fiquei bolas, sim, senhor. Boa tarde. Obrigado por me teres convidado. Nada, então já vinha de longe. Desde que nos cruzámos na Tapadinha, num jogo do Atlético, não me lembro com quem agora. O Atlético, salvo erro. É um prazer estar aqui nestas instalações que eu nunca tinha vindo. E nas outras? Nas outras fui muitas vezes, no tempo do Rebelo Cristóvão. Ok. E... Ias lá fazer o quê? Era jogador ou treinador? Oliveira, que também estava lá. Era jogador e depois também já era treinador. Nessa altura treinava o FAF e eles chamavam-me lá muito, eu lembro-me disso. Depois, entretanto, como sabes, tive muitos anos lá fora. De qualquer maneira, é sempre um prazer estar aqui, não é? Para falar de futebol e para falar de coisas antigas e de coisas atuais. Claro, antigas. Esta é a nossa vida, é o futebol. Verdade. E eu costumo dizer, fui jogador, fui treinador, foram cerca de 55 anos de futebol, não é brincadeira. Não. Agora estou um bocadinho mais virado para o lado do dirigismo e a fazer algumas coisas que posso divulgá-las depois, quando tu quiseres. Ok. Divulga já, então. Pronto, sou vice-presidente da Assembleia Geral do Núcleo de Setúbal da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Faço parte da direção, também como vice-presidente, da futura Casa do Desportista, que tem-nos dado um trabalho, que tem-nos dado há 8 anos que há pessoas que andam nisto. Eu, por acaso, só ando há 3 ou 4. Temos batido a muitas portas, mas as coisas parece que têm tendência agora de andar para a frente. Isto é, assim, entre aspas, uma parecência da Casa do Artista. Porque nós às vezes não damos por ela, mas temos muita gente ligada ao futebol, quer como jogador, como treinador, a passar muitas dificuldades. É muito comum, claro. Muito, mas mesmo muito. E a nossa vontade é derrubar barreiras para realmente fazermos este projeto com isto. Já temos o terreno. Onde é que é? É ali perto da cidade do futebol. Ok. Foi até o presidente da Câmara de Oeiras que cedeu esse terreno com esse objetivo. Mas continuando, sou delegado da Federação Portuguesa de Futebol também, durante os próximos 4 anos. Okay. Fui um daqueles que votou agora naquelas eleições do Pedro Proença e do Lobo. E também... na Associação Nacional de Treinadores de Futebol também tenho um assento, por isso, porque eu fui nomeado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, porque ainda agora no colóquio estávamos 1.700 treinadores, 1.700, e eu sou o número 131 ou 121, eu já nem sei, mas entretanto já devem ter morrido alguns, já devo estar cá mais para baixo, não é? Pronto, isto é mais ou menos. Eu costumo dizer, eu nasci no futebol, a jogar futebol na praia, em Peniche. Foi onde é que eu aprendi, foi onde é que eu era o meu relevado. Era ali que eu pus para o Benfica, não é? De miúdo, com 15 anos. E depois fui jogador, fui treinador. E pensava que era só isto que eu ia fazer na minha vida, porque já tinha posto tudo de parte, ou seja, acabou-se o futebol, treinador já não quer ser mais, porque estava esgotado, para as coisas há sempre um princípio, um meio e um fim, Sim. E eu já tinha passado as 2 fases, era a 3ª fase, e eu assim, treinador não sou mais, porque já fiquei saturado, já chega, e a idade e a saúde, principalmente. Claro, sim. Nós às vezes não damos valor à saúde, mas a saúde é o nosso maior bem. Claro, sim, e nós temos que preservá-lo. Óbvio. E eu, para preservar uma vida mais equilibrada, uma vida como deve ser,
para estar mais com a minha família, com a esposa, com as filhas, com os netos, porque como jogador e como treinador eu não tive tempo para isso. Pois, claro. E quantas filhas são? 2. Quantos netos? 2 netos também, um casal. Espetáculo. E um deles já é jogador. Já? Com 10 anos. Está ali na academia do filho do Manuel Fernandes, do Tiago. Okay. Sim. Está lá, nós moramos ali perto. Muito bem. E eu costumo dizer que fui jogador, fui treinador, agora estou ligado a este tipo de dirigismo, que é um tipo de dirigismo fácil, não é? Que mantém a mente ocupada, mas sei que estou a fazer coisas para o futebol, claro, então, não é? Sim, e isso é muito importante. E eu costumo dizer, já que nasci no futebol, quer morrer perto do futebol. E se for perto do estádio ainda é melhor. O seu neto sabe, por exemplo, que o Zé Reixão foi dos primeiros jogadores portugueses a usar a fita na cabeça, não? Eu acho que fui o primeiro. Foi o primeiro? Pronto. Acho que sim. Eu estava só a salvaguardar alguém. Acho que eu não tenho a certeza entre mim e o Zezinho, um brasileiro que jogou no Sporting de Espinho. Okay. Um dos dois foi o primeiro. Do teu tempo? No meu tempo. Zezinho. No meu tempo. Era um brasileiro que jogava a meio campo também do Espinho e também usava fita. E a tua fita era de cor? A minha fita, a primeira vez que eu usei fita foi no Montijo Sporting. E porquê? A fita? Porque eu tinha o cabelo grande, eu tinha a barba grande, o cabelo grande e a barba grande. Era um estilo muito anos 70, né? Usei uma fita assim larga, que me protegesse o cabelo e etc. E quem fez a crónica desse jogo, eu ainda me lembro, foi o Dr. David Sequerra. Sim, claro. Então não conheço. Que já faleceu, descansa em paz. E ele até põe no título, num dos títulos, Rachão com a sua fita à la Paz queria desequilibrar o jogo. Eu ainda me lembro disso como se fosse hoje. Depois, aquilo ocupava muito espaço, eu transpirava muito, eu digo assim, eu tenho de substituir isto. E então fui lá um sapateiro que havia lá no Montijo e fui pedir uma daquelas fitas de apelar as botas. Sim. Sim. E aquilo como era mais fininho, eu passei, amarrava com um nó atrás, 1 ou 2, e só que esta já me fazia doer a cabeça. Quando cabeceava a bola ficava o vingling, e aquelas bolas eram levezinhas, não é? E eram boas, era como agora. E dava com cada cabeçada na bola, ao fim do jogo tinha isto assim, tinha aqui isto tudo vincado, pronto, e depois andei ali muitos anos a jogar com fita na cabeça. Até um dia na Académica, quando eu fui para a Académica, o falecido Juca, que Deus tem, nós tínhamos feito uma digressão em Espanha, que foi a nossa pré-temporada, toda a Espanha. Entrávamos no autocarro, fomos para aí acima, fomos a Ferrol do Alcodilho, depois viemos para aí abaixo, fomos ali no centro de Salamanca, depois fomos para o sul, tivemos em Levante, fizemos para aí uns 6 ou 7 jogos. E viemos para Portugal para jogar. E o nosso primeiro jogo era com o Vitória de Setúbal, a Académica Vitória de Setúbal. E eu, como normal, não é? Estava a colocar a fita, o jogo era aquela coisa dele, era muito nervoso. Chegou ao pé de mim e disse, que palhaçada é essa, Mas tu já tinhas usado a fita? Claro, em Espanha? Exatamente. Digo assim, mister, você está a brincar comigo? Okay? Então você está nervoso. Eu disse mesmo, você está nervoso. Eu até pensava que isso era para os gajos lá em Espanha, para distrair, mas que isto não era oficial. Até você não sabe que eu no Montijo jogava sempre de fita também. Tira isso. Digo assim, tiro. E comecei a tirar as botas e não ia jogar, eu não jogava. Eu ia-me embora. Antes do jogo mesmo? Antes do jogo, descalcei as botas e tudo. E o Dr. Vasco Gervásio, que já faleceu, que era meu colega de equipa, então, que ia jogar, disse-me assim, tocou-me assim na perna, estava lá, disse, tem calma que eu já resolvi. E foi falar com o Juca, e o Juca não me disse nada. E eu, calça as botas, vamos embora, fomos para o jogo, não é? Eu com a fita, O quê? Nem demorou 3, acho que foi aos 3 minutos de jogo. Apanhei uma bola fora da área, parece que estava com aquele nervo, com aquela raiva, deu-lhe uma esticada, que a bola, foi um golo, e então fui direto a ele, Fui direto a ele, a malta toda a abraçar-se no banco e tal, e ele depois disse-me assim, joga como tu quiseres, queres pôr a fita, pões, não queres, jogas sempre assim, está tudo certo e tal. Claro. E depois andei na primeira divisão, na Académica, no Vitória de Setúbal, não é? No Portimonense, Manuel de Oliveira, no Farense, no Lachões, no Viseu, sei lá para onde é que eu andei. Sempre com a fita? Sempre com a fita. Sempre. E quando cheguei,
Poderia haver esporadicamente um ou outro jogo que eu não utilizava. Porquê não é? que não utilizava? Porque às vezes cortava assim uma. Por exemplo, quando fui tropa, não se justificava, Claro, né? claro. Eu Tá tinha bem, que tá ter bem. o cabelo. Mas mesmo assim, um rapaz que era alferes, depois mais tarde tornou-se muito meu amigo, passou-me assim o dedo atrás e disse-me assim: tens de cortar este cabelo. Pensas que lá precisas do futebol, podes usar o cabelo grande. Ele já tinha a informação que eu usava o cabelo grande. Claro. E eu acabou aquilo e digo assim: mas eu cortei o cabelo, tenho o cabelo pequeno, como é que agora vou cortar o cabelo? Eu não corto mais nada. E depois ele tornou-se meu. Mas nessa altura foi um período que, por exemplo, eu não usei fita. Ok. Porque não se E porquê o justificava. Montijo Sporting? Coincidiu com o início da época? Talvez porque o Sporting era verde, eu usei a fita verde, talvez foi? porque o equipamento do Ok. Montijo também era verde. Também tem verde, sim. Então, quer dizer, aquilo era tudo verde e eu sou um indivíduo. A minha filha, para casa mais velha, sai um bocado a mim, que improvisa-se um bocado, gosto de combinar as coisas. Bem, lembrei-me, pronto, e fui jogar de verde. Pronto, E o que é que se a passou fita nesse verde. dia? Patámos 0-0. 0-0. 0-0, grande Ok. jogo. O Sporting foi campeão nesse ano. Mas é aquele jogo em que o Damas... Exatamente. Ui, Exatamente. Ei. É mesmo esse e jogo. que tal? É esse jogo foi que o um- Damas leva uma porrada aqui. De alguém da falecido bancada, né? Damas. De um Foi ferro. do Filhó. Ainda me lembro. Era bombeiro. O Damas, lembra-se como é que era o Damas da Baliza, não é? O Damas estava a defender tudo. Nós fizemos um jogaço daqueles pelados, pá. Claro, O Montijo bem estava, o Montijo estava sempre cheio, pá. E o Damas estava a defender tudo, pá. Era bolas por cima da baliza, parecia um gato. E aquela malta ali atrás da baliza começa a chateá-lo, não é? Para ver se o desorientava, não é? O gajo, ele até tinha uma toalha, ainda me lembro como se fosse hoje. Agarra na toalha e tal, limpa o suor, e em vez de vir para a baliza, dá assim 2 passos e chega-se quase ao pé deles. Vou tratá-los mal, não é? Deu que o filhote tinha uma pancada e tinha o pau da bandeira do Montijo na mão, zaga, rasgou-lhe a cara, era só sangue. Acho que foi na cabeça. Eu ainda o apanhei, do chão apanhei-o. O Vítor, o que é isto? E tal, ele começou aos pontapés e disse: eu tirei logo para o chão. Olha, não queres? Foi esse jogo que empatámos 0-0. E foi interrompido, não, o jogo? Não, foi interrompido para ele secar Mas aquilo. continuou a jogar? Continuou a jogar. Ainda E maluco, empatámos né? 0-0. O Damas era um espetáculo. Pá. Para mim, Damas Evento, com todo o respeito de todos Claro. os guarda-redes portugueses, como o Zé Henrique, e outros Claro. tantos, e Carvalho, e América, e Zé Pereira, estiveram no Mundial, e todos. E agora o Vítor Bahia, e por todos o respeito, para mim foram 2 guarda-redes. Mas esse jogo acaba e depois não há contestação, sei lá. Foi 0-0, o Damas conseguiu sair do Montijo na boa, o Sporting saiu do Montijo na boa. Sim, empatámos 0-0, aquilo para nós foi uma vitória, não é? Empatámos 0-0, foi mais um pontinho, não é? Mas era difícil passar no Montijo nesse ano. Isso corresponde aqui à época do Zé Reixão lá no Montijo. É a primeira, a É a segunda? primeira. Primeira É a época. minha primeira época. É com quem? Quem é o treinador? É o treinador, o primeiro é o Dante Bianchi, Eu queria falar disso, pronto, já sabia. um brasileiro. E era... É. E Porque o brasileiro... assim, muita gente não sabe sequer quem é o Dante Bianchi. Mas, mais importante que isso, que saber o nome, é dar a conhecer porque é que apareceu no Montijo, quem era ele, que tipo de linguagem usava. Como é que um treinador brasileiro para no Montijo? Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha jogado no Benfica, naquela equipa de júniores, Certo, a gente certo, sabe sim, quem é, não é? Foi juntamente com a equipa do Humberto Coelho, do ano do Humberto Coelho, a nossa equipa talvez tivesse sido uma das melhores equipas nacionais de sempre do Benfica, e perdemos a final com o Porto 4-1. Foi quando eles vieram quando fomos ao vice-campeonato da Europa, que a seleção portuguesa ficou em segundo lugar. Perdeu com a Inglaterra, foi, não? Acho que sim. 4-0. Checoslováquia. Checoslováquia? Acho que sim, não tenho a certeza. Não é, Antiga. eu acho que perdeu com a Inglaterra na Checoslováquia, será assim? Então será isso, é capaz. O guarda-redes não era o Fidalgo? Fidalgo, Pois, é isso. Jordão, Shell, Alves. Era o Alves, mas o Alves lesionou-se e não pôde jogar a fase final. Exatamente. Tu tens uma cabeça... Não, eu já falei foi com o Fidalgo sobre isso. Ok. Daí estar com essa memória. Mas a tua equipa do Benfica, só fazendo aqui uma pausa Eu era no Dante capitão dessa Bianchi. equipa do Benfica. Pois. E eles tinham que ter respeito. Eles quem? Fidalgo? Todos.
Jordão, estava- Shell, todos. Eles deu hoje. O Pedroto, o filho do Pedroto. O Bernardino, sim. O Baixo Lopes. Ainda hoje, nos convívios e quando nos encontramos, eles tratam por capitão. Ó capitão. E quem é que Grande decidiu não. o capitão? Quem é que foi? Como? O treinador. Quem é que decidiu que tu eras o Foi capitão? o Artur Santos, O treinador. o treinador. Depois com o Ângelo a seguir, mudava um bocadinho às vezes a braçadeira com o Eurico Caires, o pai Sei do quem é, Bruno do Bruno, Caires. pá. Sim. Ei, Mas Shell, era e havia mais jogadores, não, assim, Havia, conhecidos. pá, o Frank. Frank, Havia o Sarmento, que era um ponta de lança, o Calado, o Pedroto, o Ramalho, que jogou no Guimarães. Era uma belíssima equipa, pá. Antes. E perderam com o Porto porquê? Estavas a dizer 4-1? Porque eles vieram cheios de peito, cheios de moral, tinham feito um grande campeonato da Europa, e eu tinha sido campeão nacional 2 vezes antes, com uma equipa de júniores muito mais fraca, que aí não era eu o capitão. Ok. E tinha sido campeão nacional também de juvenis. E aquele título, que se não fazia o tri, que aparentemente parecia o mais fácil, não é? Pela equipa que nós Claro, tínhamos, sim. só que o Porto também tinha uma grande equipa, não é? Quem era? Opa, Rodolfo, o Oliveira, o Kim, o guarda-redes, o Costa Almeida. Aquele que jogou no Marítimo? O Kim Sim, jogou no Marítimo? Sim, o guarda-redes. Mais tarde fui treinador dele. As voltas que o futebol dá, não é? É mesmo. E 4-1 aonde é que foi? Em Coimbra? em Coimbra. E eu fui para guarda-redes nesse jogo. Ah, então. Eu fui guarda-redes do Benfica. Capitão guarda-redes. Capitão e guarda-redes. Mas o Fidalgo lesionou-se, O foi? Fidalgo lesionou-se. Nós fomos 1-1, o jogo no fim dos 90 minutos ficou 1-1. Ok. Pronto. E foi para prolongamento. E nós levamos logo 2-1 no princípio do prolongamento. Sim. E entretanto o Fidalgo lesiona-se. E nós já tínhamos feito as substituições. E começa aquela dança, porque ainda hoje acho que não se faz isso, mas naquele tempo muito menos, não é? Não se treina um indivíduo de equipa para ir para guarda-redes, não é? Claro. É aquele que está mais à mão Claro, ou aquele que tem mais jeito. Ora, quem é que estava mais à mão e que estava perto da camisola? Dá cá a camisola, pá, vou eu e fui e a camisola. Então sofreste 2 golos do Porto. Sofri 2 golos. Um deles, o Costa Almeida marcou, foi num cruzamento, dei-lhe um soco na cabeça. Fiquei como, ai, a bola estava lá. O Ângelo, no final do jogo, queria-me bater. Quem que mandou ir para guarda-redes e tal? Então quem é que ia? O tempo estava a passar. Claro. E foi. E Depois tu jogavas onde? Nas camadas jovens eras quê? Era médio. Médio. Médio, normalmente era médio. A minha posição foi sempre médio. Jogavas com o Shell, é isso? O Shell não era médio. Eu, o Shell e o Alves. Depois, quando veio Sério? o Eurico, sério, depois veio o Eurico, às vezes eu jogava de lateral direito também. Sério, era uma equipa muito boa. Pá. E aí, depois era o Baixo Lopes. Tu já perspectivavas do Shell e o Alves? Já. Era mesmo. Já. Mas porque não Sarmento, por exemplo? O que é que se Pá, passou? porque tinha uma vida completa. Nós, vamos lá ver uma coisa. Para ser um grande jogador de futebol, principalmente, já não digo um treinador, mas para ser um grande jogador de futebol, para além da qualidade que tem que ter, não é? Que Claro. já se sabe, senão isso é impossível. Mas eu dou-te exemplo, se quiseres, eu dou-te o exemplo de 2, para justificar isto que eu estou a dizer. Para além da qualidade que se tem que ter como jogador, tem que se ter um caráter e uma personalidade de acordo do que é a profissionalização. Claro. Viver para aquilo. E há jogadores, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do falecido Lima Pereira, que foi tropa até comigo, foi militar comigo, e o próprio Bastos Lopes, não eram 2 jogadores de uma técnica perfeita, não eram 2 jogadores mas tinham uma garra, um sentido profissional e etc. E tem alguns 6 ou 7, sei lá quantos títulos é que tem, até claro. foram campeões europeus, foram É isto, foram... verdade. Agora, e há outros que tinham muita qualidade, que era o meu caso, por exemplo, que era o caso do Sarmento, mas que olhava-se para mim, olhava-se para a minha cara, olhava-se para o meu cabelo, dizia-se logo, este tipo deve, tanto que o Pedroto chegou-me a dizer, nós fazíamos estágios ali no Hotel Esperança em Setúbal, chegou-me a dizer, um jogador como tu, pá, com os pés como tu tens, fabuloso como tu és, porquê é que usas esse cabelo? Só queres meninas, não? Disse-me ele e eu disse, não é bem assim, tanto que eu depois era para ir para o Boa Vista, quando foi o Alves, o Francisco Mário e o Carolino, os 3, e eu fui para a tropa, para Vendas Novas.
e já não cheguei a ir. Depois fui para a Académica e depois fui convidado para o Boa Vista passado 2 anos para ir para lá. Isto ainda foi pincelada do José Maria Pedroto, que deixou lá, não é? Sim, sim. Mas nós acabámos de perder aqui um bocadinho porque estávamos a falar de jogar à baliza, não é? Jogar à baliza e do Montijo. E porque é que tu perspectivavas que o Cheu e o Alves iam ser e o Sarmento não, por exemplo? Exatamente, não é? por isto que eu estou a dizer, não é? Porque Tá bem. Por esta justificação que eu estou a dar, eu não sou uma pessoa e procuro não ser assim. Uma pessoa não tem que assumir aquilo que é, aquilo que valeu, qual é o seu caráter, qual é a sua dignidade, onde é que ele falhou, onde é que ele acertou. E, curiosamente, depois, como treinador, acho que a minha carreira também foi um bocadinho o espelho daquilo que foi a minha carreira como jogador. Aliás, eu começo a minha carreira no Leixões, com 29 para 30 anos, deixo de jogar e sou treinador escolhido pelos meus colegas, porque eu já tinha liderança, e eu não era o mais velho, mas já tinha o curso, já tinha tirado o curso, e todas as épocas no Leixões, ando a lutar, não havia segunda liga, era a primeira divisão, depois, segunda divisão, norte e sul, naquela altura, norte e sul. Sim. E andei 2 anos a lutar para a subida divisão, com o Leixões. E é que eu sempre agradeci toda a minha vida a oportunidade que me deu de eu continuar no futebol, porque eu ali tinha que fazer uma opção. Ou continuava. Eles primeiro propuseram-me jogador-treinador. Já havia naquela altura o Manel Zé ainda chegou a ser. No Espinho, sim. O António Oliveira em Penafiel. Sim. E acho que naquela altura mais ninguém. E eu disse, não, jogador e treinador eu não quero. Não sou. Como treinador, se for para ficar como treinador, eu acabo a minha carreira de jogador já aqui. E eu arrisco. Tenho nada a perder. Sim. Eu naquela altura já não ia nem para o Benfica, nem para o Sporting, nem era internacional. Claro. Foi uma pedrada no charco. E depois fiz excelentes épocas. Acho que a minha carreira, sem ser uma carreira como treinador também, uma grande carreira, ganhou a Liga dos Campeões, mas tenho títulos. Eu tenho 5 títulos na minha carreira. Mas a Liga dos Campeões é outro Jorge Mourinho, portanto. Pronto, mas tenho títulos. Eu sei. Cá fora, lá fora e cá dentro. Claro. Porque não é só a Taça de Portugal. Eu ganhei taças de honra, de Braga, daqui, dali. Por exemplo, eu tenho títulos. E para além disso, eu tive quase 14 anos no Norte, a treinar Varzim, Rio Ave, Leixões, Passos Ferreira, eu sei lá, Académica de Coimbra. Acho que foi uma carreira que eu tenho que ter orgulho. Claro. Eu tenho que ter orgulho na minha carreira, quer como jogador, quer como treinador. Por isso é que eu até escolhi e estou como é que eu ia dizer, a aproveitar bem esta escolha que fizeram da minha pessoa para poder ajudar treinadores e jogadores. Sim. Porque eu nunca fui uma pessoa de ressabiado, que tive ciúmes deste ou ciúmes daquele. Não, fui sempre uma pessoa, por isso é que eu digo, a minha carreira de treinador foi um bocadinho parecida com a minha carreira de jogador. Como? Eu tive uma altura da minha carreira de treinador que tive tudo aos meus pés. Tudo. Principalmente naqueles anos que em 2 anos seguidos falha a subida de divisão com o Académico de Viseu, a seguir vou para Coimbra com a Académica. Tenho ali 2 anos ou 3 que aquilo ou ia para cima e explodia, claro, ou vinha para baixo. Não vou dizer que foi sorte, se calhar também lá está a imagem de... Eu vou contar um episódio como treinador. Uma vez o Quirito estava a treinar o Braga e eu era o treinador do Leixões. E o Zé Torres era o treinador do Varzim, nessa altura. Okay. E o Zé Torres convidou a gente para irmos jantar com ele à Póvoa, porque havia lá Macondo, havia lá uns fatos, o Zé Torres conhecia aquilo tudo e tal. E fomos jantar, a seguir fomos lá escolher uns fatos à Macondo, e o Quinito veio comigo e viemos para Matosinhos.
E o Sr. Peixinho, o Sr. Ricardo Peixinho, que era o meu presidente, Sei quem é. foi um dos que criou a Liga profissional, sei. juntamente com o Valentim Loureiro, com o João Rocha, e Sei quem é. com essa malta toda. Fomos jantar lá uma marisqueira, comemos bem e tal, e o Sr. Peixinho disse: vamos ali beber um copo, que ele tinha também lá um bar, tinha lá umas coisas e tal. E nós fomos, isto é um sábado, e nós tínhamos jogo no domingo. O Quini tinha um jogo terrível, Braga-Guimarães, e eu tinha um jogo terrível também, que era com o Penafiel em casa, Leixões Penafiel. Passa à 1 da manhã, passa às 2, passa às 3, já era para aí quase 4 horas da manhã. Diz o Quini assim: nós estamos malucos, pá. Como é que a gente agora vai descansar para o jogo? E eu disse: olha, eu disse assim ao Quinas: já está escrito, pá. Não vale a pena a gente chatear muito. Não, para já não és tu que vais jogar, nem eu. Pois, claro. E em segundo lugar, o que tiver que acontecer, acontece. Não vale a pena a gente estar a chatear com isto. E ele foi, vamos para o jogo e tal. Acabou o meu jogo. Naquela altura não havia telemóveis. Era o telefone do roupeiro, era o telefone deste. Sim. Recebo uma chamada. O Sr. Américo, que era o roupeiro de Leixões: Mister, telefone para si. Vou ao telefone. Quem é que fala? É o Quinas, pá. Fala lá com o Sr. Peixinho, sábado vai ser a mesma dose. Então ele ganhou 3-0 e eu ganhei 3-0 também. Sábado, vamos juntar, que isto até descontrai, nem me enervei, os golos apareceram logo. Eu não te disse que isto é assim, o futebol. Claro. Mas não pode ser assim, não é? Sim, está bem, claro. Já estou com o António Medeiros, não é? O António Medeiros ia sempre para mim: olá, rapaz, faz aquilo... ouve aquilo que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço. Dizia o Medeiros. Eu estava bem, mister. Que é um personagem, não é? Medeiros. Um personagem. Foi meu treinador há uns 2 anos. Aonde? Do Portimonense. Mas espera lá, primeiro vais à baliza nessa final com o Porto, muito bem, e depois é o salto para os séniores. Saltas ou não saltas? Para os séniores do Benfica. Sim. Salto. Vamos 9 jogadores para os séniores do Benfica. Pô, mas havia espaço para 9? Ora, aí está. Nem para um sequer, não? Ora, aí está. Não, para um. Naquela altura nem para um. Pois, nem para um, digo eu. Naquela altura nem para um. Imagino que não. Nem para um. Mas está bem. Mas agora no fórum dos treinadores ouvi falar nisso. Não me lembro se foi... Quem que foi o treinador que falou nisso, mas isso não interessa. Naquela altura preparava-se a semana e havia o célebre treino conjunto, não é? E depois havia o jogo de reservas. Sei. Não é? À quarta-feira, não? Era normalmente à terça ou à quarta, havia o jogo de reservas. E eu dava comigo, muitas vezes, no Estádio da Luz. Eu fazia um conjunto com, por exemplo, Jaime Graça, Coluna, Toninho. Não, Coluna já não estava. Não. Jaime Graça, Toninho ainda estava, Vitor Martins. Estou a falar só de meio campo. Vitor Martins, Jaime Graça, Toninho, sei lá, grandes jogadores. Depois ainda tens Matine, exatamente. Depois tens Shell, Alves, Eurico e tal. E eu dava comigo 11 contra 11 a jogarem. E eu, por exemplo, Frank e mais 1 ou 2, a bater-nos palmas no treino, cá fora. Pá. Eu quero é jogar à bola, pá. Não dava, né? Eu não quero isto, pá. Então eu tenho 18 anos ainda. E que era treinador do Benfica sénior? Jimmy Hagan. Mas quando treinámos todos juntos, não é? Claro, uns 30, pá. Aquilo era, mano. Mas ele sabia... Eu vivia nessa altura no lar do Benfica, não é? Com quem? Eram todos solteiros, não é? Os solteiros, Humberto Coelho, Toninho, Raul Águas, Pavão, uma série deles. Pá, mas quanto tempo é que aguentaste essa situação de bater palmas? Pouco tempo, pá. Meses? Uns meses, 3, 4 meses. Fui à sede da Rua Jardim do Regedor, estava lá o Guilherme Espírito Santo, estava o Francisco Calado, estava o Dr. Borges Coutinho, estava o seu Rato, que era lá da Secretaria, e eu fui com o meu pai, e o meu pai sempre a dizer para o caminho: tu estás maluco, tu és maluco. Mas o que é que querias fazer? O que é que querias dizer? Queria jogar. Portanto, querias ser emprestado? Queria ser emprestado. E fui emprestado. Claro. Fui emprestado. Mas falaste com o Jimmy Hagan sobre isso, não? Não. Não era a pessoa com quem falar? Não valia a pena. Falar com o Jimmy Hagan no quê? O Jimmy Hagan nem podia até ter falado com o Francisco Calado, mas aquilo foi uma coisa assim de repente. E eu falei, chamei ao meu pai para vir cá: pai, eu quero jogar a bola, quero me ir embora, não estou aqui sem jogar a bola. E aparece o Montijo aí? Não. Então quem é que aparece? Vou para Peniche, para a minha terra, de onde é que eu vim. Que está na segunda?
Zona Estava Sul? na segunda divisão, Zona Sul. Ok. Tínhamos uma equipa, fizemos uma época, perdemos, fomos à Liguilha, lembras das células Claro, Liguilhas? claro, até não sei. Que eu disputei 4 Como jogador? como jogador. 4 Liguilhas. E? E subi, e não subi. Mas essa do Peniche não subiste, que o Peniche nunca Não nunca subi, subiste. Porquê? batemos à porta. Então, O último jogo, Beira-Mar Peniche, era o César, até o guarda-redes do Beira-Mar, era o Joaquim Meirinho, o treinador Ei, outro. do Beira-Mar. António Medeiros, Meirinho. Pois, eu conheci essa malta toda. Mas grandes amigos, pá, grandes treinadores, grandes senhores. Pá. E 1-1, o Beira-Mar faz 1-0, eu faço 1-1, fui eu que fiz o gol de raiva. Na bola de saída, o Campinense toca para um Honório, que era um colega meu. Ele dá-me assim um toque já dentro do meio campo deles, pá, deu um pontapé de longe. Logo assim? Sim. O César estava meio... Mas acho que foi um bocado frango do César na altura. Empatámos 1-1. Depois perdemos muitos golos. O Armando Luís, que era um extremo-direito nosso, que jogou no Sporting, e o Campinense, perdemos ali uns golos e tal. Depois o Meirinho tinha o Nelinho, Célebre Nelinho, que foi jogador do Benfica. Estava no banco, estava meio lesionado. E aí, a 10 minutos do fim, mesmo lesionado e tal, coloca o Nelinho dentro do campo. O Nelinho, mesmo aleijado, faz uma escapada para a direita. Pá. Eu acho que ele já cruzou, não havia linha, ele já cruzou essa bola fora. Deu para trás e acho que é o alemão que faz o 2-1. Sim. Porque se nós ganhamos em Aveiro, subíamos nós de divisão. E o empate era quem? O empate acho que não dava para nós. Okay. Mas nós apostámos tudo para ganhar esse jogo. E fomos mesmo para ganhar. Só que o Campinense, nessa altura, não foi o dia dele. O Armando Luís também não. E jogámos um bocadinho com o nervosismo deles. Claro. Estávamos a dominá-los e nós vinhamos... Mas o Benfica foi pacífico deixar de sair para o Peniche? Foi. E vê lá a história disto. Às tantas, o Espírito Santo, o Guilherme Espírito Santo diz assim, mas olha lá, vê lá, este valor, né? Está aqui, nós demos 50 contos para tu vires para aqui. E o meu pai era dirigente do Peniche. Naquela altura ele estava lá comigo. Tu foste para o Benfica do Peniche? Sim. Por 50 contos? Sim, por 50 contos. Espetáculo. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E quem é que te viu? E quem é que te avaliou para ser assim tão... Olha, isto foi... Havia um jogador que tinha olha, da equipa do Humberto Coelho, o Charoco, que é um jogador que jogou no Benfica, no Júnior, já da equipa do Humberto, do Roláguas, do Pavão. E ele estava a jogar no Peniche. Ele às vezes ia à praia, e o meu pai era dirigente, e o meu pai dizia, o meu filho agora da praia é maluco, a jogar a bola na praia. E eu estava a jogar já chamavam-se principiantes do Peniche, naquela altura. Sim. E ele foi à praia ver-me jogar, viu, que é isto? Foi ver também, e foi ele que me indicou ao Benfica. E o Benfica mandou-me uma carta. Uma carta por correio? Para a tua casa? Para eu vir ao Benfica. Para prestar... Treinar a experiência. Exatamente. Okay. Mas eu acho que aquele treinar a experiência já era meio de um lado e meio do outro, porque havia o Campo das Tábuas ali perto do estádio de Alvalade. Sei. Estância de Madeira, altura, o estádio de Madeira, exatamente. Sim. E eu, quando cheguei, o Sr. Artur veio cá fora, éramos, sei lá, eram muitos, pá. 70 ou 80 jogadores, tudo. E o Sr. Artur Santos disse-me, que é o meu taio de Peniche, louro, é lourinho, eu tinha o cabelo ruivo assim, louro, com a carta, estou aqui. Mas o mais engraçado foi quando eu disse que tinha uma carta do Peniche, o meu pai disse, tu estás doidinho na cabeça. Meu pai queria que eu fosse para a Académica. E tinha um amigo que era da Académica, já lhe tinha dito a ele que eu ia para a Académica. E o meu pai queria que eu estudasse. E depois disse, tu para o Benfica não vais. Até lá, aqueles jogadores todos, Jaime Graças, Torniche, tu o que é que vais fazer para o Benfica? Nem penses nisso, pá, não vais. E eu digo, não vou. E eu fugi. Eu vi num carro a gasóleo que vinha me dar gasóleo e deixei ao meu pai um papel escrito a dizer que vinha treinar ao Benfica, onde é que era, onde é que não era. O meu pai meteu-se no carro, quando apareceu já eu tinha jogado, já tinha marcado 1 golo ou 2 ao Silva Moraes e o Sr. Artur já tinha dito, esperas ali para mim no balneário que nós vamos para baixo e vamos resolver o teu problema. E o regresso a casa com o teu pai, como é que foi? O meu pai ficou todo contente, né? Como é normal. Né? Mas ele vinha para Lisboa para estar nas orelhas, não é? Ele viu logo tudo. Né? Este baroto agarrou, ou arranjou um carro de um amigo, ou arranjou uma coisa, e ele quis lá saber daquilo que eu disse. E o meu pai era um bocado duro, mas
eu não queria perder aquela oportunidade. Quantos anos estiveste no lar do jogador, então? Pá, e 3 anos. 3 E anos. depois tiveste que voltar para casa, dos teus pais, para jogar no Peniche, ou não? Depois voltei para casa, dos meus pais. Foi só um ano? Foi só um ano. Não foi um ano. Foi pois está bem. aqueles meses passeios no foi para aí 7 ou 8 meses, percebes? Até aí depois. E depois fiz uma época espetacular. Fiz uma grande época na segunda divisão. Fui considerado dos melhores médios. Apareceram os clubes todos da primeira, não é? Apareceu-me o Atlético. Assim, mais de top baixo o Atlético, estava na primeira, o Beira-Mar, o Montijo e o Braga. E porquê que aceitaste o Montijo? Se queres que diga, foi talvez para não ir para muito longe dos meus pais. Percebo. E da minha malta ali de Peniche. E Atlético era mais longe? Não, era a mesma coisa, mas o Montijo também, eu também, naquela altura falava-se muito da malta ir para o ultramar, sabes disso? Jogadores sim. Iam para o ultramar e perdíamos 2 ou 3 anos da nossa carreira. Claro. O Montijo assinou-me um bocadinho com isso. Foi? Mas tinham que falar com o Benfica. Ok. Nós naquela altura não éramos livres. Pois, sei. Nós não podíamos ir para onde é que queríamos. Lei de opção, o Benfica tinha que autorizar. Eu sei. E eu, o presidente do Montijo, que era só Rosa, só Castelo Dora Rosa, disse: tropa, não te preocupes. A gente trata disso. Só isso já era um alívio, não é? Isso era muito dinheiro na altura. Não é? E eu, tanto que eu fui tropa, fui militar, e 1 ano e meio só. E então... Portanto, a tua primeira época no Montijo era na primeira divisão? É na primeira, venho para a primeira... e isto, a conversa veio por causa do Dante Bianchi. É verdade. É isso, não é? Bem, sim, senhor. E o Dante Bianchi chega, era um velhote, o homem já era um velhote, O homem até dizia à equipa, ele só dar a constituição da equipa, nós fartávamos-nos de rir. Porquê? Porque ele metia uma alcunha a cada jogador. Assim, por exemplo, o guarda-redes é esse menino Zé Martins, que é muito frangueiro, mas não faz mal. Defesa direita é esse menino, o Bambo dá sorte mesmo. Porque falava assim, sabe? E com o número 10, eu era a camisa 10 no Montijo. E com a camisa 10, esse menino Rachon, esse menino que enche o campo, que tal. E punha-me à vontade, dava-me a liberdade, que eu fiz uma época sensacional. Fiz uma época, nesse ano, nós perdemos com o Benfica 1-0 em casa, marcou o Eusébio o golo, mesmo a acabar o jogo, a 4 minutos do fim, o campo cheio. Perdemos com o Futebol Clube Porto 2-1, nada a ver, não é? Empatámos com o Guimarães 2-2, nós ali em casa... Empataram com o Sporting 0-0, que é o jogo do Damas. 0-0, exatamente. Bom. E fora? Fora que era pior. Pois. Por causa da relva. Estranhávamos. Não estavam habituados, não é? Não estávamos habituados. Então, no ano a seguir... não, é nesse ano. Levamos 7 ao lado de 7-1 ou 7-0. O que é que foi? Quem é que era? Era o Iasaldo já, não? Era o Iasaldo, era. Marcou 4 golos. E tu, número 10, defendias alguém ou não? Como? Defendias alguém da tua missão? Quando ias ao Alvalade, alguém olha, vais ter que marcar isto? Não. Era liberdade total. Só tive o treinador que me fez isso. Foi o treinador estrangeiro também. Foi o Di Stefano que o mandou para cá. Foi o... nem me lembro, é um espanhol. Um dia jogávamos um Académico Viseu Barreirense e ele disse-me para o Rachon vai marcar o Carlos Manuel a toda a cancha. E eu disse: como? Marcar o Carlos Manuel? Não. E eu disse a ele: mister, desculpe lá, o Carlos Manuel é que tem que marcar a mim, não, eu não vou marcar o Carlos Manuel, então agora vou andar atrás do homem, do rapaz. E foi não. O Manuel de Oliveira também me fez isso com o João Alves, no estádio da Luz. Vais marcar o gol no Benfica, Portimonense. E nós íamos em segundo lugar no campeonato. Espetáculo. Depois viemos a pico. Okay. Já sabe, não é? Claro. E... Mas esse correu-te bem? Com o Carlos Manuel, ele disse: vamos lá. Assim, olha, vai falar que aquele homem que está ali, com o espanhol, e ele que correu, ganhámos 1-0. E eu, claro que o Carlos bateu na xixa, não é? Nesse jogo, não anulei-o completamente, ganhámos o jogo. O segundo, perdemos 2-0 com o Benfica. O Benfica fez 1-0 e aos 44 minutos de jogo há um livre à entrada da grande área. Era o nosso guarda-redes. E o Alves batia bem, bola parada, claro, ele e o Chalana,
o Chalana com a esquerda, ele com a direita. Não sei se o Chalana já era dessa equipa, acho que sim, era. Hã? Não. Acho que não me lembro. Mas o Alves é que batia. O Alves dá-lhe um corte por cima da barreira, o Conha nem a viu, não é? A gente vem para o meio do terreno, para a bola de saída, não é? Já estava o Tião lá para entrar para o meu lugar. Fui substituído. Antes do intervalo? Antes do intervalo. Aos 44. Fui direto ao Manuel de Oliveira. Ouça lá, então mas você queria que eu marcasse o homem na bola parada? Ele vai para o banco, vai, o que é que há conversa? Digo assim, sabes, naquela altura, uma pessoa naquela altura, éramos novos, não. Eles agora fazem a mesma coisa, não é? Não éramos nenhuns, não vamos estar aqui a fazer uma diferença muito grande entre os jogadores antigos e os jogadores de agora, porque eles têm agora muito melhores condições do que nós, e ainda bem. Claro. Ainda bem. Nunca se esqueçam, com o devido respeito, que nós tivemos que virar muito frango, não é? Como jogadores e como treinadores, para eles terem as condições que têm agora, não é? Não é assim? Sem dúvida. Isto é a minha opinião, não é? Claro que sim. E há que respeitar sempre o passado, para se ter presente e para se ter futuro. E tiveste 3 anos no Montijo? 4. E não tiveste com o João Alves também lá? Tive. Descemos, é no ano a seguir. É? É, porque eu vou para a tropa. Okay. E eu nesse ano ainda fiz para aí 17 jogos. Não fiz o campeonato todo, lá está, prejudicado para a tropa. Quando foi o 25 de Abril, aí é o 25 de Abril. Estou eu na tropa. Eu fiz o 25 de Abril. Estavas em Torres Novas, é? Em Vendas Novas. Estava em Vendas Novas. Desculpa, Vendas Novas, claro. Sim. Ainda hoje passei por lá, portanto, de comboio. Sim. E eu, parei lá. E eu era o... Depois até era... Eu é que era o... Tomava conta da pista, eu é que tomava conta da educação física toda do quartel, isso tudo. Aquilo depois era um bocadinho de prisão para mim. À hora do treino, lá me conseguia desenrascar. Mas o Alves veio, e o Alves faz uma época, era o melhor jogador da gente, não passava a bola a ninguém. Eu às vezes dizia, passa a bola, nos jornais todos os dias, Alves, o melhor em campo. Alves, eu brinco muito com isto com ele. Quando ele diz, jogador extraordinário. Ainda ontem tivemos, olha, ontem, que dia é hoje? Não, ontem. Ontem tivemos a jantar juntos. Viemos do fórum e jantámos juntos. Um jogador extraordinário. Um jogador fabuloso. Conheces, não é? Sim. Basta ver os vídeos dele e isso tudo. E quando ele começa, eu digo assim, pois eras um jogador fabuloso. Mas contigo descemos de divisão. E eu fiquei. Eu a jogar, no ano em que joguei sempre, ficámos na primeira divisão. Não é? O Montijo teve 2 anos seguidos na primeira divisão. Depois, descemos. E depois teve mais um ano. Lá está, porque eu não era livre. O Montijo não me queria deixar sair. E eu assinei contrato 3 anos com o Montijo. Para ter assim um bocado mais estabilidade. Porque eu queria subir. Queria subir com o Montijo. Claro. Eu queria deixar o Montijo. Eu naquela altura já namorava a minha mulher. Pronto, eu já era uma figura dentro do Montijo. E modéstia à parte. Que não estou uma figura querida das pessoas, não tenho, respeitavam-me, gostavam de mim, tratavam-me como se eu estivesse em Peniche, na minha terra, e eu dediquei-me um bocado à cidade, e gostava. E digo assim, não, eu não me vou embora daqui enquanto o Montijo não subir. Fiz um pacto comigo mesmo. Sim. No ano a seguir não subimos, mas no outro subimos. Boa. Subimos à primeira divisão, na famosa liguilha. Fomos nós, União de Tomar, o Beira-Mar e o Salgueiros. Com o Merim, outra vez. Treinador do Salgueiros. E como é que foi? Foi renhido também? Foi renhido. E como é que foi? O último jogo, ganhámos em casa ao Beira-Mar. A meia hora de jogo havia já 4-0. Estávamos a ganhar. Okay. Uma equipa fabulosa da União de Tomar. Manel Zé, Belota, Camolas. Sim. Uma equipa fabulosa. E estávamos pendentes do jogo Beira-Mar-Salgueiros. Se o Salgueiros ganhasse, nós não subíamos. O Beira-Mar empataram 0-0. Aí, lá está. Quando dizem que os jogadores às vezes fazem isto, os treinadores e etc., aí era um jogo que estavam criadas todas as condições para que isso acontecesse. E nós, não aconteceu nada, e nós ficámos. Acabou o nosso jogo, o jogo deles ainda continuou. E nós sentados à espera. Quando acabou o jogo, foi uma festa. Até aí saíste para onde? Para a Académica.
Finalmente. Já era para ter ido E o teu antes. pai? Ficou? O meu pai ficou todo contente. O tal com o Juca da fita, Sim, do estágio exatamente. da pré-época em Espanha. Exatamente. O meu pai Na era- primeira divisão, claro. Primeira divisão, primeira liga. Ficámos em quinto. Quinto. Ficámos em quinto, perdemos a Europa na última jornada. Com quem? Pá, eu tive coisas da minha vida que... Porquê perderam a Europa? Porque o presidente o chefe de departamento de futebol do Boa Vista chamava-se Valentim Loureiro. Ok. Está dado. E o Boa Vista foi ganhar a Braga no último jogo, não é? E nós fomos jogar com o Varzim em São João da Madeira, porque tínhamos o campo castigado, e empatámos 0-0 e perdemos o quinto lugar, perdemos a Europa na última jornada. Essa é académica com os irmãos Campos, Gervásio, não? Aí, É? Eu entrava dentro do balneário. Eu tenho uma paixão para a académica, não é? Como é lógico. Depois fui treinador 2 anos, fui jogador. Minhas filhas são formadas, as duas, já que o pai não se formou, formaram-se as filhas. Gosto da académica, ponto final, porque aquilo é um clube que não se vê, que não sente-se. Sente-se, aquilo é um clube que se tem que sentir. E tu entras dentro de um balneário que tens os manos Campos, um coitado já faleceu, o Vítor, muito meu amigo, que esteja em descanso, o Mário, o Gervásio, Manel António, Rui Rodrigues, Brasfemes, Zé Freixo, Zé Vala, o Joaquim Rocha, o Costa, o Gregório Freixo. Já viste o poder desta equipa? 2 irmãos, os Freixo e os Campos? Sim. Joguei com essa gente toda, sou desse tempo, dessa equipa. Já viste o que é? E o Dr. Belo, o Central, o Alhinho. Número 10 também aí? Não, o Alhinho. Não. Eu número 10. Eu jogava com o número 10 nessa Também. equipa. Ok. Nessa eu joguei sempre, quase sempre. Era o meio campo, ou era o Gervásio e eu, ou o Mário Campos e eu, Gregório Freixo e Costa, nas alas. Depois o Joaquim Rocha. Às vezes quando jogávamos com 3 médios, jogava o Gervásio, o Mário e eu. E cá atrás eram o Brasfemes, o Rui Rodrigues, Zé Freixo, o Alhinho, o Araújo, o Martinho, que também era muito titular, e era o Helder e o Marrafa. Uma equipa fabulosa. Uma equipa que jogava. Bem, nós jogávamos de tal maneira que Benfica, Sporting, Porto, ou empatávamos ou ganhávamos. Ganhámos ao Sporting em casa, fomos empatámos no Porto, empatámos com o Porto em casa. O Benfica ganhou-nos 2 vezes 1-0, muito difícil, as 2 vezes com o gol de Chalana. Marcou o gol lá, no Estádio da Luz e no Estádio Municipal de Coimbra. Sim. Foi uma época sensacional. Eu considero que foi a melhor época da minha vida como futebolista, porque também foi a época que eu bebi mais cerveja na minha vida. Não perguntes como é que eu fazia isso. O Juca mesmo dizia. Eu jogava sempre. O Juca mesmo dizia. Quando íamos muito para estágio para a Coreia, chegava ao pé de mim assim pela sua, dizia: vai dormir. Porque a académica era diferente. A académica era diferente. Nós juntávamos ali num café, num bar. Estávamos ali horas e horas e horas a beber cerveja, naquela altura era assim. E eu bebi muita cerveja nesse ano na académica. Era o meu doping. O Juca sabia tudo, mas não. A académica é a académica. Claro. E foi só 1 ano ou foi mais? Só fiz 1 ano. Porquê? Fui burro. E é o feeling, não é? Mas fundamentalmente também porque a minha mulher estava grávida. Já estava grávida da minha Sónia, que é advogada, que foi feita em Coimbra. E nessa altura, com a gravidez, a esposa precisa um bocadinho de nós, e se fosse para Coimbra, quer se queira, quer não, estava longe de casa. Eles tentaram tudo para que eu ficasse. Tentei a negociação e tudo. Só que apareceram-me 2 clubes, lá está, que eu já disse, o Boa Vista, e apareceu-me o Vitória de Setúbal. Darem-me um bom contrato na altura, e acabei por optar, ainda fui ao Bessa falar com eles e tal, mas inclinei-me mais para o Vitória de Setúbal, vim para o pé de casa. Claro, sim. E ainda me lembro que no dia que assinei contrato, foi na Antevespa, foi uma quinta-feira. E nós íamos jogar com o tal jogo com o Varzim, que era decisivo. E eu cheguei atrasado ao treino.
Pá, são coisas, pá, que uma pessoa nunca mais esquece. Por isso é que aquilo era Académica. E quando entrei dentro do estádio municipal, o Juca ia fazer um treino conjunto, fazia sempre aquele, pôs-me na reserva. Porque eu antes do treino disse ao mister, desculpe lá eu ter chegado atrasado, mas o senhor tem que ser o primeiro a saber porque merece. Eu acabei de assinar ali fora, num carro, para o Vitória de Setúbal. Para o ano vou para a Vitória. Você faz só o que quiser. Ele olhou assim para mim, eu julgo que era outro senhor, era um gentleman. Não podias ter escolhido outra altura. Pá, ele atrasou-se e isto deu, eu já tinha tudo combinado. A mister peço imensa desculpa, mas já lhe disse, a mister faz só o que quiser. E ele disse, então está bem, deu uma camisola da reserva. Para jogar, treinei na reserva. Eu vinha a jogar quase sempre. Vinha a jogar sempre. Fiz o treino normal, tudo, nunca lhe disse nada. Fomos para estágio, fomos tudo. Chegou ao jogo com o Varzinho. Claro, era eu e mais 10. É preciso também uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa tem que. Ele não. Lá está. Se fosse hoje, a imprensa, as redes sociais empolavam isto de uma tal maneira que eu nunca mais tinha condições para fazer aquele jogo, não é? Sim. O que é certo é que eu fui fazer o jogo e bati-me normalmente. Claro. Bem, porque nós ainda. Essas coisas ainda são um bocadinho do passado. Agora há mais desconfianças, claro. Que se cria-se qualquer coisa nas redes sociais, já dá aí uma cantilena que as pessoas aqui, mesmo que tenham razão, quase que acabam de ter razão. Não, claro, não tem razão. Sim, é verdade. Até esse Setúbal foi com quem? Que jogadores é que havia lá? Quando vi jogar para o Vitória, Fernando Vaz, treinador, espetáculo. Tinha que os jogadores, também era uma equipa dos diabos. Olha estes 3 guarda-redes: Jorge Martins, Vaz e Silvino. Depois tens Rebelo, Wagner, Tomé, Mirobaldo, Jacinto João, eu sei lá, Formosinho, Narciso, Vítor Madeira. Peço desculpa não mencionar os outros. Jacinto João, que tal? Jacinto, isso era um cobra, pá. Cobra? Era um cobra. A gente chamava-lhe o cobra, não é? Um primeiro treino que fiz com o Vitória, passei-lhe a bola e a bola passou assim um bocadinho ao lado dele e não se mexeu. E eu, olha, disse a ele, pá, mexe, pá, estás velho ou quê? Estás velho, vai para casa. E ele disse, foi uma discussão, ele disse, vais lá de Coimbra, pensa que é algum doutor, para o senhor Jota é aqui no pezinho. No pezinho, corre como eu corro. Corre. Eu ali, pois essa malta, que era o grupo fora, o grupo duro do balneário, tinhas de perceber isto, não é? Era o grupo duro do balneário, chamaram-me logo e disseram lá, tem calma, não pode chegar aqui, lá depois de Coimbra, da Académica, mas eu não fiz nada, eu tinha já o cabelo muito grande, aquele cabelo, sempre. Aquilo é os anos que eu mantenho essa imagem mais forte, percebes? E então diz-me o Tomé, não pode ser, pá, tens que baixar a bola e tal. Está bem, ok, digo assim, já percebi isto, digo assim. Mas o Jota um dia esperou um bocadinho para mim, fomos ver um Imperialzinho aos dois, fizemos as pazes, olha, tornei-me ali no meio daquela malta, só que a Académica, esse ano da Académica, com o Mário Campos, Gervásio, Manuel António, já viste a idade desta equipa, Rui Rodrigues, e tudo. Depois, como eu costumo dizer a eles, o meio campo, Mário Campos, Gervásio, o Vitória com o Tomé, Wagner, eu costumo dizer que quando me encontro com eles na brincadeira, digo-lhes a eles, se eu não tivesse feito um tratamento ao coração, vocês tinham matado. E eles dizem, já viste o que eu corri para vocês? Eu era um rapaz novo naquela altura, tinha 24 anos, percebes? E eles já tinham uma certa idade, mas eles jogavam muito à bolinha. E eram 2 escolas do... o jogo do Barcelona, como é que é? O tic-tac. Okay. O tic-tac. Então não era. Pois. O Vitória e a Académica, se formos mais atrás, ainda era mais. Naquela célula final da Académica com o Vitória de Setúbal, ainda era mais tic-tac. Okay. No nosso tempo,
pelo menos no meu tempo de Vitória e da Académica, continua a ser tic-tac, mas vai sendo cada vez menos tic-tac. Ok. Até que o tic-tac vai acabando. Desaparecer, claro. Vai desaparecendo, Claro. com o profissionalismo, com as condições, com as exigências, e hoje... Mas o Jacinto João era o quê? Era drible, velocidade, era tudo? O Jota era terrível. Pá. Porque ele tem uma estátua O Jota tem. do bom fim. O Jota É merecedora. Completamente. O Jota tinha um pé esquerdo, que era um malabarista, pá. Era um malabarista. Ia para trás, vinha para a frente, dava por meio das pernas, apanhava do outro lado, cruzava e fazia golos também, e assistências, e tudo era, pá. Como era o Chalana, como era o Futre, como era o Simões, como eram grandes extremos esquerdos. Claro. O Jota faz parte de 5 extremos, grandes extremos do futebol nacional, não é? E, acima de tudo, uma pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica. Pá. E também foi só um ano em Setúbal ou foi mais? 1 ano. Então, Eu fui para o Académico de Viseu. nasceu a tua filha. Bolas. Então foste mais longe ainda? Foste para o interior? Mas aí já tinha a filha, não é? Eu tive que ir e a miúda foi comigo, Ok, etc. está bem. Mas fui porque... eu vou confessar isto, aliás, eu já disse isso, aliás, na altura dei entrevistas por causa disso, porque eu tinha um contrato com o Vitória. Eu assinei 2 anos. Ainda estive lá está, ainda estive lá 2 ou 3 meses. Ainda fiz a pré-temporada toda, estava lá o Vítor Batista e essa malta toda. Foi? E apanhei, foi. E então? É o maior, pronto, não vale a pena falar mais. Tudo o que se possa dizer do Vítor Batista é o maior. Não é? Ele vinha do Benfica, era? Vinha. Eu, por acaso, tenho boa... Aliás, eu fiz um Benfica Vitória de Setúbal e tenho esse recorte da bola, Jornal da Bola, que eu fui considerado o melhor jogador em campo, marquei um golo até ao Bento, perdemos 3-2, e o Vítor foi o melhor jogador, marcou 2 golos e foi o melhor jogador do Benfica. Ainda tenho um recorte da bola desse jornal. Mas o Vítor era um grande jogador. Mas eu agora perdi outra vez. O Jota. Então, Académico de Viseu. Académico de Viseu, exato. O Fernando Vaz, entretanto, sai e toma conta da equipa o Carlos Cardoso. Ok. Que Já aí o Carlos Cardoso. que passado. Ele era jogador, era central. Sei. Que passado tantos anos foi meu adjunto. Pois, eu sei. Eu tenho as imagens do Jamor na minha cabeça. Exatamente. Sei. E o Cardoso, a minha opinião naquela altura, não tem nada a ver com a minha opinião passado 25 anos. Sim. Claro. Também conheci melhor o Carlos Cardoso. Mas o que é certo é que eu saí do Vitória porque não me entendia com o Carlos Cardoso. Não, o Vitória tinha uma grande equipa, tinha boa equipa, mas eu queria jogar mais, pá. E eu, quando estava no Vitória, tinha pá, aí uns 27 anos. Eu ainda não era velho, 26, 27 anos. Sim. E o Vaz foi para o Académico de Viseu também. Ok. E o Académico de Viseu tinha subido à primeira divisão e estavam a pagar muito dinheiro. Ok. Visabeira já, se calhar, não? Pois, Visabeira, isso Obrigado. tudo. Obrigado. E o Vaz faz-me uma chamada e diz-me assim: vem para aqui comigo. Estava lá o Joaquim Rocha, que tinha sido meu colega na Académica, estava o Zé Freixo, que tinha sido meu colega na Académica. Estavam lá muitos colegas meus que tinham jogado comigo. Claro. E isso, Ajudou, com o contrato que eu fiz, Claro. um bom contrato, ajudou-me a tomar decisão, porque eu, quando decidi não continuar na Académica, eu passei logo, quer dizer, eu ainda fiz o 7º ano, ainda fiz a admissão, como é que se chamava aquilo, pá? Nós acabávamos o 7 e depois tínhamos que fazer um género de a admissão à faculdade, pronto. Okay. Eu era de educação física ali no Jamor, ainda fiz. Sim. Mas a partir do momento que eu interrompi isso e passei a ser profissional, tinha que olhar também, quanto mais ganhasse, mais dinheiro era. Claro, não é? claro. Melhor era para mim, para a minha família, não é? Claro. Foi outra opção, foi uma opção diferente. E então o que é que acontece? Mais uma liguinha, não? Mais uma liguinha, não? Não. Desceu, o Viseu desceu de divisão. Foi? Deixaram de pagar. Foi uma carga, tínhamos uma grande equipa, foi uma carga de água para pagar, e ali a partir do meio da época já não... Foi uma fase má da minha vida de jogador. Embora eu também tenha feito uma boa época e tenha jogado bem durante a época toda,
Mas foi o Vaz que me convenceu, anda lá, pá, eu vou aqui dizer, vou puxar. Ele era dali de Nava de Castelo, conhecia os dirigentes e tal, e eu fui. Agora, isto, quando se diz que eu me fui embora por causa do Carlos Cardoso, porque estava a jogar pouco, e eu sabia que ele me ia utilizar pouco. Mas, no entanto, não quer dizer que ele me tratasse mal, nunca me tratou mal, nada disso, é aquelas coisas do futebol. Ele não gostava muito em mim, porque o Vitória, se calhar, estava lá o Mário Ventura, na altura, que era um jogador um bocadinho, uma filosofia de jogo um bocadinho parecida com a minha, se calhar. Tinha bons jogadores, o Narciso também jogava, o Formezinho, o Wagner continuou, o Tomé também continuou. Era um meio campo muito forte. E eu também, se calhar, ia passar ali sem jogar. São aquelas opções que se tomam na vida, mais conscientes ou menos conscientes, e olha, foi assim a minha vida. E então, a seguir a Viseu, o Académico 10 e Portimonense na primeira? Primeira divisão. Estou 2 anos... Com Medeiros? Com António Medeiros. E ele é que convida, não? Ele é que me convida. E mais tarde o Manuel de Oliveira. O António Medeiros mais tarde veio embora e o Manuel de Oliveira assume o Portimonense, ou seja, eu, aliás, jogo o primeiro ano para o Portimonense, ficámos em 7º lugar, uma excelente equipa, com o Vítor Gomes, Walter, Tião, Carlos Alberto, eu, Peter, Paulo Campos, o Paulo César, uma grande equipa. O Paulo César, o Mursa, o César, depois cheguei com o Conhé, depois vieram mais outros. O Portimonense eram grandes equipas nessa altura. E pagava bem também? Hã? Também pagava bem? Pagava. Às vezes ia apartamentos, outras vezes ia... Pois, era isso que eu ia perguntar, apartamentos, sim. Eu nunca quis apartamentos. Eu não quero apartamentos. Quero o Manuel João, nosso célebre presidente, o Manuel João. E eu assinei o primeiro ano e depois renovei mais 2 anos. E jogaste esses 3? Não. Porquê? Não. Lá está. O António Medeiros faz a primeira época. A seguir veio o Manuel de Oliveira. Eu faço a segunda época com o Manuel de Oliveira. Tinha mais 1 ano de contrato. E aparecem. O Medeiros foi para o Farense. E tu foste com ele? Não. E um dia aparece-me lá no campo e diz assim: já fizeste as malas? Eu disse: as minhas malas estão sempre feitas. Então o que é, mister? Vem visitar? Ou... Não, pá. Vamos para o Farense. Vais para o Farense comigo. Eu? Não, eu tenho contrato aqui, como é que eu vou para o Farense? Tens a certeza que o homem já não disse para tu ires? O quê? Oh, mister, espera aqui só 5 minutos. Eu vou ali, eu já estava equipado e tudo, né? Ele estava com um carro. Mas o homem quem? O Manuel João? Não, o António Medeiros. Não, eu digo. Um homem, não. Quando o António Medeiros te diz... Vou falar com o homem, Manuel de Oliveira. Ok. Ele era o treinador. Sim, ok. Quem é? O Rachão, naquela altura não era Zé Rachão, não era Rachão. Claro. Rachão, mister. Entra. Foi mesmo a Manuel de Oliveira. Então, o que é que se passa? Diga assim: mister, ouça lá uma coisa. Vamos lá pôr aqui os pontos nos is. Eu tenho contrato com o Portimonense. Você quer-me cá ou não me quer cá? É que se você não me quer cá, não anda aí a mandar recados, nem a falar com as pessoas, nem nada disso. Tem que falar é comigo. Eu é que vou decidir se fico ou não fico. Porque, se calhar, passado 1 mês ou 2, você vai-se embora e eu tenho contrato de ficar. Vou-me embora. Sei lá. Futebol é isto. E depois viram para ele e disse: olha, além disso, mas ele ou assustou-se ou ficou assim a pensar naquilo que eu disse e disse assim: olha lá, eu não estou por fora. Tu é que sabes se deves ficar ou não deves. Para mim, se tu quiseres ir, podes ir. Se não quiseres ir, podes ficar. Isso não é conversa, mister. Desculpe lá, isso não é conversa. Não, eu não tratava por mister, era São Manuel. Ele era São Manuel. Quase toda a gente o tratava por São Manuel. São Manuel, isso não é conversa, pá. Isso não é conversa. Conversa era você agora dizer-me assim: tu não sais daqui. Sim. Tu não sais daqui. Agora com esse tipo de conversa, vou-me embora.
vou-me embora. Olha, mister, Sr. Manel, boa sorte, corra tudo bem. Despedi-me dele. Cheguei cá fora, pode contar comigo. Fomos equipar, fomos ter com o Manuel dos Mãos, eu fui para Faro. Com o Isidro, que era do Belenenses, com o Skoda, com o Oscar. O Oscar Duarte? O Oscar Duarte? Sim, aquele lá, o cabo-verdiano. O internacional por Portugal. Com o Jairo, com o Sanhã, com o Mirobaldo. O Mirobaldo também foi comigo. O César também foi comigo, para Faro. O Medeiros levou alguns 4 ou 5 jogadores do Farense. Do Portimonense. O Ferro e etc. Fui para o Portimonense. Direto, ainda por cima, Portimonense, Farense, direto. Direto era perto também. Eu sei, mas não é muito comum haver transferências sim. diretas desses dois jogadores, desses dois clubes. Até que, entretanto, depois fui para o Lachões. Uma curiosidade aqui. Joguei no Vitória de Setúbal. Joguei no Lachões. Eu costumo dizer isto. Às vezes até digo isto em brincadeira ao meu amigo Inácio. Sabes quem é, não? Augusto Inácio. Nós somos muito amigos. Ele agora mora ali ao pé de mim. Tu tens a mania que chegaste no Porto, que chegaste no Sporting, que chegaste aqui. Ele só jogou no Porto e no Sporting. Mas eu joguei na Académica e treinei a Académica. Joguei no Vitória de Setúbal e treinei o Vitória de Setúbal. Joguei no Lachões e treinei no Lachões. Fui jogador e treinador nas maiores escolas de futebol que haviam no país durante anos e anos e anos. E ele disse, olha, isso é verdade. Ele até diz, eu gostava da Académica, era um clube que eu gostava de ter jogado ou ter treinado. E outra curiosidade, a minha mãe é de Setúbal. E já viste eu jogar no Vitória e ser treinador do Vitória. Claro. E ganhar a taça no Vitória. Era isso que eu ia perguntar. 2004, 2005, qual é que é a perspectiva de chegar a uma final da taça? Queres falar sobre isso? Ou já lá vamos? Não, bora. Já? Sim? Pronto, mas ia dizer, Matosinhos é a terra do meu pai. Ok. Há aqui a minha vida, boa. fui eliminado. Pronto, sim. À mesa, quando eu era miúdo a comer, só se falava no Lachões e no Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal, a minha mãe com o meu pai, e no Peniche, que era um clube da minha terra. Claro. Não é? E eu passei por esses clubes todos. Incrível. Parece que ali à mesa estava-se a fabricar um jogador e um treinador. Não é? É verdade, sim. Mas, final da Taça de Portugal, como é que se faz? Porque tu entras a meio da época, não é? Entra a meio da época. Para quem? Para o lugar de quem? Para o lugar do Zé Conceiro. Zé Conceiro, ok. Zé Conceiro foi para o Porto. Está bem. E eu estava no Torriense. Ok. Estava em primeiro lugar. É? Era. Na Liga de Honra? Não, na segunda B. Na segunda B, para subir. Estava o Mafra em segundo. Estava ali, tínhamos uma equipa fabulosa, com os Janícios, com aquela gente toda. Tínhamos uma boa equipa. E aparece-me um senhor, que era um senhor chamado Manuel. Mestre, chega aqui. Então, vamos aos gritos, mesmo no campo. Em dezembro, isto é mais ou menos em dezembro. Está aqui o Quinito ao telefone. Digo assim, estou a treinar, Manuel. Tenho que atender, o Quinito. Estou. Olá, bora, vais para o Vitória de Setúbal. Digo assim, mas que é? Isto é assim? Não. Vais para o Vitória de Setúbal, eu estou a treinar o Torriense, Não vou assim para o Vitória de Setúbal. Onde é que a gente pode falar? Agora, só depois do treino, se quiseres, logo à noite. Então, olha, eu tinha um bar no Montijo, que era o Domes Bar. Era uma coisa, um espetáculo lindo. Estão lá no teu estaminé, estamos lá, estou a esperar a que horas? Acabo, chegar e não chegar, 8 horas, pronto. Então, eu estou lá com o Chumbita Nunes para falar contigo. Okay. Foram lá, eu disse, dar um salto, o Vitória, eu vi que tinha uma boa equipa, estava bem classificado. Isso não muda. Estava para aí, 6º lugar, 7º lugar, dava ali mais ou menos para essa posição. Digo assim, tenho aqui, posso fazer aqui um bom trabalho e isto pode ser uma projeção. E eu já tinha 52 anos. Isto foi há 20 anos. Foi, é verdade. E então eu disse, está bem, contrato. Como é que é? E adjuntos? Ele disse, tens isto. Fiquei com os adjuntos que estavam lá, até porque o preparador físico tinha sido meu jogador, que era o João de Deus. Está com
Está com o Jorge Jesus, não é? Exatamente. Sei. O Carlos Cardoso tinha sido meu treinador, não é? Conhecia-o bem. O Conhé, que era o treinador de guarda-redes, tinha sido meu colega de equipa. Claro que eu não ia, disse, sim senhora, só quer meter mais um adjunto meu. Escolhi o Kim, que foi central do Vitória de Setúbal, na altura. Sei quem é. Dos anos 80, não é? Não? Sim. Sei. Foi a equipa técnica que eu escolhi na altura para nós atacarmos o resto da época e pensarmos na Taça de Portugal. E então o Quinito diz assim, falámos sobre tudo, sobre dinheiro, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E o Quinito diz-me assim, então olha lá, e a Taça de Portugal? Digo assim, a Taça de Portugal o quê? Do prémio, é? Já te antecipaste. Mas eu perguntei, a Taça de Portugal o quê? Eu queria dizer, o que é que tens fé? Não tens fé para ganhar, não é para ganhar? Sim. E eu disse, a Taça de Portugal, se nós estamos lá, é para ir até ao fim para ganhar. Disse eu logo, pronto, era isso que eu estava a dizer, e que prémio é que queres? Digo assim, prémio é que eu quero? Eu nem sei, até estou assim, mete o que tu quiseres, pá. Começaram-se a rir os dois, eu disse, agora vem com vontade de ganhar a Taça de Portugal. Eles começaram-se a rir. Sim, já percebeste? E eu digo assim, olha, então se vocês não têm muito dinheiro, não é? Porque o contrato não era, disseram, sabes que não há dinheiro, que aquilo estava mal, já estava mal, e etc. Sim. Então vamos pôr X. E eu disse, pronto, ponho. Então, olha, fomos andando, dominámos outro, ganhámos a final e ainda não recebi o prémio. Não? 20 anos depois? Está lá no PER ou no Pérgio, vejo aquilo. Isso é normal, já nem penso nisso, isso é normal. A meia final foi com quem? A meia final foi com o Boa Vista, Jaime Pacheco. Ei. Ganhámos 2-1. Lá? No Bessel? Não, no Bonfim? No Bonfim. E depois a final? A final, Benfica. Bem me lembro, mas qual é que é o... Nós já tínhamos ganhado essa final. Quando se acorda nesse dia, o que é que se pensa? Normal. Benfica é campeão há uma semana. Sim, mas levei tudo normal. Sinceramente, levei tudo normal. Já tinha jogado com o Benfica nesse ano? Tu? Já. Perdi em casa 2-0. E aprendeste alguma coisa? Não? Ou não aprendi. É assim, o Benfica em casa também me ganhou, porque eu passei ali no Vitória uma fase assim um bocadinho dura, e as pessoas não compreenderam isso, porque fiquei sem o Nandinho, que era o meu defesa esquerdo, e ele fazia aqui. Eu não tinha mais nenhum lateral esquerdo à altura dele para o substituir. Às vezes ainda baixava o Bruno Ribeiro, que era o que disfarçava um bocadinho melhor aquilo. Outras vezes metia o Veríssimo, que já tinha jogado como lateral direito ou como lateral esquerdo, que é treinador agora da equipa B. Sim. E nesse jogo contra o Benfica, eu não queria perder contra o Benfica, não é? Se passo o Bruno Ribeiro para trás e ponho um ala mais ofensivo, fico mais vulnerável, não é? Tentei apalpar o jogo primeiro, o Veríssimo vai jogar ali a defesa esquerda, etc. Só que o Veríssimo aos 10 minutos foi expulso. Sério? Sério. O quê? O penalti que ele comete a expulsão? Não é penalti. Então, não é penalti. É que o Benfica é penalti, não é? É o Simão Sabrosa. Não é o Simão Sabrosa. Acho que é o Simão Sabrosa. Vem para dentro, vai, o Veríssimo faz tipo a dobra de fora para dentro, rasteira, ele já vai sozinho para a baliza, expulsão, não é nada. Acabou. Fiquei com 10, não é? Não sabia. Fiquei com 10, tive que andar ali a fazer remendos e etc. Mas o Benfica não jogou muito mais do que nós, mesmo com 10. O Benfica tinha nessa altura uma equipa que era boa, que era muito boa. Mas era só 11, não é? Mas era aquele 11. E depois... Eu sei, e o Trapattoni sabia também. Exatamente. O velho não era parvo. O velho sabia como é que havia de levar aquilo. Claro. E nós... Eu conhecia bem a equipa do Benfica, nós tínhamos uma equipa que se encaixava muito bem na equipa do Benfica, havia ali um segredo ou outro só, que era o caso do Éder, o nosso lateral direito, por exemplo, que estava muito a subir, e os primeiros 10, 15 minutos subiu demasiado, tanto que nós até comemos o gol por aí, porque o Simão Sabrosa queria a transição, o Giovanni queria a transição, sim, o Nuno Assis queria a transição, e nós só tínhamos que controlar, era um bocadinho isso, não é?
e em termos de posse de bola, eles tinham o Petit e o Manuel Fernandes, que eram dois belíssimos jogadores, soltavam mais o Manuel Fernandes e fixavam mais o Petit, mas o nosso meio campo também era muito forte, porque com o Sandro e o Ricardo Chaves entendiam-se muito bem e eram muito bons jogadores, faziam bem as compensações e jogavam muito bem, mas quer o Manel Zé, quer o Bruno Ribeiro, quer os dois avançados, o Mayong e o Jorginho, Claro. faziam praticamente aquilo que faziam o Nuno Gomes e o Nuno Assis, não é? Sim, sim. E depois o quarteto defensivo era um bocadinho, nós não podíamos ter a liberdade de dar ao Éder e ao lateral esquerdo que eles tinham, que era quem jogou, acho que foi o Fissas, parece-me que foi o Fissas esse jogo, acho que É foi. possível, sim. Acho que foi. Não podíamos dar a liberdade ao Éder nem ao Nandinho a liberdade que tinham os laterais do Benfica, não é? Claro, Porque claro. a nível de centrais nós tínhamos o Auri e o outro central, o Hugo Alcântara, que aquilo eram dois, o Hugo Alcântara fez uma época fabulosa, pá, sabes? E o Benfica não jogou o Luizão. Não. Jogou o Ricardo, o Ricardo Rocha. Aliás, o 1-1, a bola bate nele, não é? Acho que sim, um chute do Manel Zé. O autogol ao Ricardo Rocha. E depois nós tínhamos também um guarda-redes, que era o Moreto, que começou a jogar comigo na Madeira. Porquê? Porque... Quem é que era o anterior? O anterior às vezes oscilava um bocadinho, ou seja, os dois guarda-redes que nós tínhamos lá, que era o Marco Tábuas e o Paulo Veríssimo, eu deixava um bocadinho essa liberdade para o Conhé. Okay. O Conhé, que era o treinador do guarda-redes, o Conhé era um tipo muito batido, muito sabido. Ia falando com ele, íamos conversando. E os guarda-redes, o Marco Tábuas também já não era novo, também, acho que eles até já estavam a tirar o curso de treinadores e isso tudo. E o Paulo Moreto era o quê? O Moreto era o quê? Tinha vindo naquele ano? Tinha vindo naquele ano. Okay. Era grande, alto, até fomos ganhando confiança e houve ali uma altura que as coisas estavam mal. O Nacional da Madeira foi ganhar ao Porto 4-0. Lembro? Sim. O treinador era o João Carlos Pereira. Sim. E era o Zé Conceiro, o treinador do Porto. E nós a seguir íamos à Madeira, ao Nacional. Sim. E eu e o Conhé chegámos à conclusão, é o jogo ideal, vai jogar o Moreto. Ganhámos, estávamos a ganhar 3-0, depois eles fizeram o 3-1 mesmo no último minuto. E o Moreto, a partir daí, já não largou mais a baliza. Espetáculo. Eu mesmo depois fiz... Ele no ano seguinte é que vai para o Benfica? Vai para o Benfica. Eu fiz o revés de alguns jogadores depois, assim que fui apurado para a final da taça. Eu lá estou há 20 anos, eu já fazia isso. Tirámos alguns jogadores, começámos a... No campeonato? No campeonato. Okay. O penúltimo jogo é com o Belenenses. O último jogo, desculpa, é com o Belenenses, que era o Carlos Carvalhal, o treinador. Eu joguei com a reserva, praticamente. E o Moreto jogou. Porquê? Porque o Moreto era a peça que vinha fazendo no campeonato, e jogou. O Bruno Ribeiro também era um jogador que, quando não jogava, também perdia ritmo, também parece-me que jogou. Okay. Antes tinha ido às Antas, quanto ao Conceiro, deixei 5 jogadores de fora. Mayong, Jorginho, Manel Zé. Jorginho também vai para o Porto. Também ia para o Porto. Okay. Deixei-os de fora. Sem poupar de jogadores a partir dali. Até porque o Boa Vista, o Porto ia jogar com o Boa Vista. O Boa Vista jogou um dia antes, ou seja, tinha mais um dia de descanso quando fosse ao estádio do Bonfim. E eu tinha que poupar também a minha equipa. Claro. Quer dizer, nós já não éramos atrasados mentais. Sim. Há 20 anos, e há 30, e há 40. Sim. Não tínhamos, como Jorge Jesus disse ontem lá no fórum. Então, mister, quantos juntos tem? E ele fez assim, que eu fartei-me de rir. Tive 10 minutos a rir, perdendo só assim. Fez assim. 11. mas ele apontou 10. 11. E tem 11 adjuntos, não é? E eu digo assim, 11. Porra. Quer dizer, hoje... Tem tudo, não falta nada. O próprio Jorge Jesus tem tudo, mas também passou por aquilo que eu passei, não é? É da minha geração. Sim. Não é? O Jorge, o Manuel Cajude, o Vítor Manuel, tem da malta que é do meu tempo. E nós levámos com isto tudo, mas nós já sabíamos ver as coisas, já éramos espertos, tínhamos que ser finos. E às vezes
era muito difícil improvisar. Claro. Eu uma vez fui fazer um jogo com o Faf, nunca mais me esqueço. Ia jogar às Cafelgueiras. Era um jogo extremamente difícil. Na época que nós subimos de divisão. E não tínhamos onde é que fazer o nosso treino tático, não é? Para o jogo Felgueiras. E não queríamos dar cabo da rabo, estava a chover torrencialmente, pá, aquilo não tinha hipótese nenhuma, pá. Não tinha hipótese nenhuma. E o pelado também estava, chovia atrás da... Onde é que eu vou treinar? E hoje é um dia que eu preciso parar o jogo. E mandei os jogadores todos calçar botas, de borracha, tudo. E distribuí as camisolas e tal, 11, e depois o 11 da reserva e tal, e fomos diretos ao pavilhão. E, mister, dizia o Figueiredo, e o Cláudio, e o Sérgio, e o Horácio, mister, o que é que vamos para aqui fazer? Vamos fazer pelada de botas de borracha? Não, vamos preparar o jogo, taticamente. O que é em vez de ser muito rápido, é mais lento. Claro. Eles devem ter dito lá para coisa, o homem está maluco. O que é certo é que fomos lá e ganhámos. Íamos fazer arriscar. Claro. Era um improviso. Sim. Os treinadores eram assim. Claro, é verdade. Agora já não é. Agora é muito mais fácil, claro. Não falta nada. Claro. Falta nada. Agora é para maravilha. No final desse jogo, trocou palavras com o Trapatoni? Não, ou não havia... Ou a alegria foi tanta que... É o senhor. É? Porquê? É o senhor. Eu vou-te dizer porque é que digo que ele é um senhor. Ele é um senhor porque primeiro disse logo que nós merecemos ganhar o jogo. E merecemos. Jogámos muito bem. E eu, durante toda a semana, disse que ia ganhar o jogo. Vão ver, tenho lá tudo guardado. Estou a fazer um museu meu, tenho lá as coisinhas todas. Eu disse durante toda a semana que eu ia ganhar o jogo. E eu vou dizer uma coisa, Rui. Se desse para escrever um livro sobre esta final, o livro era assim, olha, era assim. Porquê? Não posso dizer por enquanto, pá. Não posso dizer, pá. Estou-te a dizer, não posso dizer. Se calhar vou chatear muita gente e depois vem gente a responder, mas ainda não sei. Se apanhar um bom escritor, não sei se não vou fazer um livro sobre essa final. Porque aconteceram muitas coisas, vou repetir, aconteceram muitas coisas que o Vitória não tinha hipótese nenhuma de ganhar esse jogo. Só que tínhamos um grupo, o grupo de jogadores era extraordinário, era bom, era coeso. Dentro do campo eram hermanos. O Quinito sabe muito de futebol, era um rato, embora também, às vezes, grande amigo do coração, amigo do peito, já da nossa infância. O Chumbita era era advogado, pronto. E lá levava isto tudo. Mas, as coisas têm um limite, não é? O que é certo é que nós fomos andando, e não foi surpresa nenhuma para ninguém o Vitória ganhar aquela taça. E de virada. Sendeu o benfiquista. Que a malta do Vitória não perdoava isso, não é? É benfiquista, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, claro. Tanto que eu disse que, perante milhões de espectadores no final do jogo, partido hoje sou do Vitória para sempre. Já era. Porque já tinha sido jogador e já tinha sido treinador. Minha mãe era de lá. Claro. Havia muita coisa que já... Agora, uma pessoa não tem que ser só do Vitória, pá. Claro. Como sou da Académica, como sou... Sim, não é? Agora não vou dizer que... Normalmente as pessoas perguntam: és do Sport, ou és do Benfica, ou és do Porto? Não, isso é da nossa infância, da nossa criação. Sim. Principalmente o Benfica, que foi meu pai, minha mãe, foi tudo. Foi onde é que eu aprendi tudo. E eu, perante milhões de espectadores, assumi que era benfiquista. Sou benfiquista, mas o Benfica hoje não tinha hipótese. E o Trapatoni, final do jogo, José, grande jogo. Tua equipa ha feito italiano, não sei bem, ha feito um grande jogo. Minha equipa cansada. Disse, mister, não andassem tanto nos copos. Sim, mas claro, mas a tua equipa jogou muito bem. Fecharam lá atrás. E quando ele começou a meter pontas de lança lá para cima, olha, morreu agora o Dalibazic, não é? Entrou esse jogo. Sabias? Não sabia. Entrou, já viste? Sei que foi campeão nacional nesse ano. Entrou esse jogo. Mas não sabia. Entrou o Bantorras. Já estava o Nuno Gomes. Entrou o Bantorras. O Nuno Gomes a titular. A titular. Ele meteu o Debelazic a seguir e a seguir meteu o Bantorras, 3.
E eu tirei, na altura, tirei o Manel Zé e meti o Binho, o Negrão ali à frente da defesa, porque eu sabia que eles iam começar a cuspir lá para cima, não é? Sim. E o Binho, o Galcandra e a Auri, porra, ainda por cima um bocadinho mais adiantados, Sandro e Ricardo Chaves, ali na frente, e fiquei na frente, com o Jorginho foi para a direita, tirei o Meiong, meti o Igor e o Bruno Ribeiro. Fiquei com, praticamente tinha um ponta de lança, o resto era tudo médios e defesas. Claro. E não fiz a terceira substituição, porquê? Eu não fui ali para homenagear ninguém. Mas porquê? O que é que estava Não no fui programa? eu Não, mas o que é que pá, estava as no pessoas- programa que eu não sei? As pessoas chatearam muito e eu tive uma pessoa sempre atrás de mim a dizer: não te esqueças, olha isto, mete aquilo, mete aquilo outro. Tal. Não, eu fui ali para ganhar. Mas quem o era jogo. essa pessoa? Epá, desculpa lá. Não, o jogador para entrar, quem era? Não posso ser. Não Então temos que ir ao banco suplente, já Então, passa, mano. E olha, e o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: só fiz 2 substituições. E eu vou-te explicar aqui, pela primeira vez, estou a explicar isto publicamente. E o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que isto também entrava no livro. E aí já tem que Claro. pôr os nomes, Sim, todos. sim. Já Percebes? percebi. Já percebeste? Isto pode ser para o livro. Pode. Porque E deve. imagina que o Benfica empata. Claro. É prolongamento. Prolongamento. E já queimaste as 3. E já queimei as 3 substituições. Claro. O Benfica aí passa a ter toda a vantagem do jogo em relação a mim. Não é? Sim. E eu não posso queimar isso. Claro. Sim, Não é? Sim. Já, acho que é uma explicação com muita lógica. Sim. É? E naquele tempo nós só fazíamos 3 substituições, não era mais. Por isso. E entretanto, o Trapattoni disse-me isso e tal. E pronto, depois despediu-se de mim, pá, muito simpático nas palavras públicas, aquilo que falou sobre mim, etc. Um dia estava no Montijo com os meus genros, as minhas filhas são casadas com 2 irmãos. Ok. E um deles, são irmãos, os 2, um deles negocia automóveis, isso e tal, e diz-me ele assim: Zé, você não quer comprar um Mercedes? Digo assim: quero um carro. O Mercedes já estava para trocar de carro. E diz-me ele assim: você quer ir visitar o Trapattoni? Digo assim: é porque eu tenho um amigo em Estugarda que vende automóveis e faz isto e tal. É pá, tu não me digas. É aí que a gente vai comprar um carro. Sério, foram lá? Meti eu eles, os meus 2 genros, eu e um outro amigo, 4. E fomos a Estugarda, estava ele a treinar lá no meio do campo, expliquei quem era e tal, entrei. Ele assim que me viu: "Oh, José!" Estava o Fernando Meira lá. Estava o Fernando Meira nessa altura. O Fernando Meira também disse: mister, o que é que está aqui a fazer? E ele chamou-me, esse amigo que ia com a gente, era assim um bocadinho estrambelhado, começou logo a dar palmadas nas costas do Trapattoni. Mister, está grande o treinador aqui que é sportinguista, sabe? E o Trapattoni disse: José, quem é teu amigo? Fui visitá-lo, estive lá com ele, ainda me deram uma camisola, o Fernando Meira também me deu lá umas coisas. Maravilha. Lindo. E fui lá, lindo, pá. E eu trouxe o carro. Estás a perceber? Depois ainda tive o carro uma data de anos. Maravilha. É a vida do treinador, pá. E temos que acabar aqui, pá, desculpa. Até estávamos aqui 46 horas a falar sobre isto. Pensa. Nem falaste do Alali, nem do Alalá, nem do Altripoli, do Alitiado, não. Do Tripoli, do Altripoli de... Tu foste, só para acabar, ganhaste o Campeonato da Líbia? Sim. Supertaça da Líbia? Sim. Taça do Kuwait? Sim. 2. 2 taças do Kuwait? Sim. Por 2 equipas ou uma? E uma supertaça, sim. Para a mesma equipa. E ganhaste, descobri com espanto, Taça dos Campeões, 2ª Divisão, como é que é isso? Não. Eu isso ainda não percebi bem. 2010. Olha, isso deixou tudo uma confusão, que o Alexandre me chamou àquele programa ali do Canal 11. Isso deve ser no Al Nassr, do Kuwait. Isso deve ser. E o que é que dizem que eu ganhei isso? Sim. Não. Fui à fase final. Já sei. Já sei. Penaltis. Não, já sei o que é. Então, Exatamente. O que é isso? Exatamente. Exatamente. O que é isso? Exatamente. É verdade. Eu nem me lembrava disso agora. Olha, estás-me aqui agora a abrir, passado tantos anos. Eu estava a treinar no Al Nassr
E o Al Ittihad da Síria, percebes? Fui eu que fiz a equipa toda, montei a equipa toda. Mas estive lá a primeira volta, comecei a segunda e não acabei a época. Ok. E eles, nesse ano, com essa equipa, foram fazer a final e foi no Kuwait. Eu fui ver o jogo. Ok. E ganharam os penaltis. E ganharam nos penaltis. E o treinador quem era? O treinador, sei lá que era o treinador. Não, podia ser um português também. Não, era um árabe qualquer. Ok. E eles atribuem. Epá, eu não sei se isso. Eu é que fiz a equipa. Mas que competição era essa? É diz ali a Taça dos Campeões, a segunda Aquilo divisão. É dos campeões árabes. Taça dos Campeões Árabes. Okay. Isso é a Taça dos Campeões Árabes. Okay. Estás lá? Mete todo o Golfo. Claro, e mete os clubes ali do norte da África, Tunísia, Argélia, Egito, etc. Sabes? E mete mais uma ou outra que tenha que seja a língua árabe. Okay. Eu nem sei se eles ainda continuam a disputar essa taça. Pois. O Zé Romão com um clube, Marrocos, com o Zé Romão com um clube marroquino, foi a essa final e acho que perdeu a final, não tenho a certeza. Acho que perdeu a final por penalti, já viste? Completamente ao contrário. É verdade. Fogo, é a vida do treinador. Obrigado por tudo. Nada, sempre às ordens. E já acabou. Onde é que é a câmara? Tchau. Zé Rachão, senhoras e senhores. Até à próxima, para a semana. Até lá pode seguir o José Rachão e outros no site da rádio, rr.pt, YouTube, Spotify e outras... Até tu. Estás rouco. Foi tanto tempo e outras plataformas. Até para a semana. Eu dou-te já ali os reposados. Obrigado.